Na semana passada você conheceu o empreendimento Liberdade 203, uma recuperação arquitetônica impressionante na cidade de Lisboa. E esse projeto arquitetônico tem a assinatura do arquiteto português Frederico Valsassina, um mestre nesse tipo de projeto. Pois é, Lu, e ele tem um currículo super conceituado e tem sido muito requisitado para novos projetos residenciais. Eu tive o prazer de conversar com ele em seu escritório sobre o cenário da arquitetura em Portugal. Vamos conferir esse papo? Frederico Valsassina está à frente do escritório que leva o seu nome e é autor de inúmeros projetos de grande visibilidade em Portugal. Ganhador de prêmios e com vários livros publicados com suas obras, que incluem muitas casas e recuperação de edifícios e sítios históricos, é um dos grandes nomes da arquitetura portuguesa. Ele gentilmente recebeu o Casa Design em seu ateliê na área histórica da cidade de Lisboa. Frederico também nos fala do cenário da arquitetura em Portugal diante da crise econômica dos últimos anos e os incentivos à recuperação das edificações históricas. Nos últimos anos em Portugal, devido à crise e depois a este retomar da economia, começou-se a aparecer um novo tipo de projeto, portanto com 90% dos projetos são de reabilitação, por causa destes fundos estrangeiros que vieram para o nosso país, muitas vezes por causa também de efeitos fiscais. Por outro lado, muitos clientes desses fundos vieram com eles porque conseguem ter possibilidades muito interessantes fora do seu país de origem. O meu ateliê está inserido no bairro de Alfama, era o antigo refeitório do convento de São Vicente, século XVI, antes do terremoto. Portanto, nós estamos mesmo aqui na área forte da recuperação e adaptámos a esta maneira de trabalhar em que a peça principal é a pré-existência. Hoje em dia é uma adaptação. Os nossos engenheiros que trabalham connosco também se adaptaram e são especialistas nestas matérias, pois recuperar um edifício do século XVIII ou do século XVII não tem nada a ver com fazer um edifício contemporâneo. Eu, por acaso, tenho a sorte aqui dentro do ateliê de haver vários projetos contemporâneos. Portanto, temos equipas que trabalham em recuperação e temos outras equipas que trabalham em projetos contemporâneos. Isso, porque nós já visitamos o Liberdade 203, de sua autoria, que é uma recuperação muito importante na Avenida da Liberdade. O que poderia falar desse projeto? Pronto. O conjunto da Avenida da Liberdade 203 tem duas expectativas completamente diferentes. O edifício da Avenida da Liberdade é património nacional. Portanto, nós aí não pudemos tocar em praticamente nada. Refizemos a cobertura que estava em mau estado e adaptámos as construções existentes a uma maneira de viver perto do que agora se usa. Estes edifícios do princípio do século XX, é um fim do século XIX, princípio do século XX, são edifícios, no caso da Avenida da Liberdade, era a primeira linha, era onde viviam as pessoas com algumas posses e, portanto, são edifícios com uma forma francamente interessante e muito fácil de recuperar, porque tem uma métrica. Desde os tempos tanto do terremoto, 1755, que em Portugal há a preocupação da métrica dos edifícios. E esta métrica ela vai se desvanecendo desde o século XVIII até o século XIX, século XX, mas mantém a sua estrutura original, vai alterando, muitas vezes é o pé direito das casas. Esta forma e esta métrica cria uma possibilidade francamente interessante de poder alterar e de recuperar os edifícios. Neste conjunto da Avenida da Liberdade, o conjunto que está perfeitamente contigo e que faz parte deste projeto na Rua Garcia da Horta já não era um património nacional, eram edifícios de interesse relevante. Portanto, o que nós fizemos devido ao seu mau estado foi demolido todo o interior e foi recuperado toda a parte de fachadas e feita uma estrutura em betão armado ou concreto, portanto, com uma estrutura contemporânea. Mas aqui, assim, o grande segredo foi conseguir fazer uma demolição mantendo a pré-existência. Pois é, e essas recuperações, então, são muito complicadas, muito difíceis de se preservar a história e também se incorporar elementos contemporâneos. Pronto. Essa é a grande discussão do momento, que é
se devemos ou não devemos marcar a época do restauro. Eu acho que, na minha ideia, é que se deve marcar a época do restauro, e nas zonas onde estes edifícios tinham pouca intervenção, a nível de áreas de serviços, casas de banho, zonas técnicas, elevadores que não havia, claro, escadas e tudo, deve-se marcar a época. E eu acho que os edifícios vivem muito, muito bem quando os elementos novos são altamente contemporâneos, e muitas vezes a arquitetura portuguesa é muito depurada de formas, portanto são muito minimalistas, mas por outro lado reagem muito bem entre o novo e o antigo. Bom, muito obrigado então pela oportunidade, e nós continuamos com o Casa Design aqui pela Europa. Infelizmente chegamos ao final desta edição do Casa Design. É sempre um prazer contar com a sua companhia. Você pode assistir a esta, assim como a todas as edições do nosso programa pela internet. E se você tem Instagram, siga a gente. O nosso perfil é o @programa Casa Design. Acompanhe os nossos passos e fique por dentro do mercado de decoração da nossa cidade. É isso aí, Lu. E o Casa Design de hoje termina por aqui. Nos vemos de novo na próxima semana. Até lá! E eu me despeço desejando a todos uma semana iluminada. Tchau! Programa Casa Design. Oferecimento Estúdio Ilume, Avenida Nascimento de Castro, 1805, Lagoa Nova. Alberto Medeiros Fotografia, o seu projeto com olhar diferenciado. Marmoraria Brandão, Avenida Senador Salgado Filho, 1867, Lagoa Nova. Qualitec Esquadrias em PVC, soluções inteligentes. 84 3643 5587. E Milênio Móveis e Objetos, Avenida Nascimento de Castro, 1805, Lagoa Nova.